Para muitos leitores atentos da Bíblia, é um dos primeiros e mais intrigantes quebra-cabeças do Novo Testamento. Você abre o Evangelho de Mateus e logo no primeiro capítulo se depara com uma longa e solene lista de nomes. A genealogia de Jesus Cristo. Você a percorre, reconhecendo figuras como Abraão, Davi e Salomão. Alguns livros depois, no Evangelho de Lucas, você encontra outra genealogia. Mas ao compará-las lado a lado, uma pergunta inevitável e um tanto desconfortável surge na mente. Por que elas são tão diferentes? E não estamos falando de diferenças pequenas. Mateus começa com Abraão e avança no tempo até Jesus. Lucas começa com Jesus e retrocede até Adão, o primeiro homem. E o mais chocante, a linhagem de Davi até José, o pai legal de Jesus, é quase completamente distinta nos dois relatos. Para citar o exemplo mais direto, Mateus nos diz que o pai de José era Jacó. Lucas, por sua vez, afirma que era Eli. Como isso pode ser possível? Será que a Bíblia está se contradizendo em um ponto tão crucial como a linhagem do Messias? Seriam erros dos copistas, transmitidos ao longo dos séculos? Ou, como vamos descobrir, existe algo muito mais profundo, brilhante e intencional por trás dessas duas listas aparentemente conflitantes? Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça neste mistério histórico e teológico. Iremos investigar não apenas os nomes, mas os propósitos únicos que Mateus e Lucas tinham em mente. Descobriremos que eles não estavam apenas registrando uma árvore genealógica. Estavam pintando dois retratos diferentes e perfeitamente complementares de Jesus, cada um para um público específico e com um objetivo poderoso. Ao final desta jornada, você entenderá que essas duas genealogias não são uma contradição, mas sim um testemunho duplo e engenhoso sobre a identidade real do rei de Israel e do Salvador de toda a humanidade. Para nós, no século XXI, uma lista de antepassados pode parecer uma curiosidade, algo para uma pesquisa de fim de semana na internet. Nossa identidade é, em grande parte, o que nós mesmos construímos através de nossas escolhas e carreiras. Mas para um judeu do primeiro século, a resposta à pergunta "Quem é você?" era inseparável da resposta "De quem você descende?". A genealogia não era um hobby, era o alicerce de toda a vida social, legal e religiosa de uma pessoa. No antigo Israel, sua linhagem determinava praticamente tudo. A qual das 12 tribos você pertencia, o seu direito de herdar uma porção da terra prometida e até mesmo sua função na sociedade. A aplicação mais estrita disso era vista no sacerdócio. Se você quisesse servir como sacerdote no Templo de Jerusalém, não bastava ter vocação ou ser piedoso. Você precisava provar, através de registros genealógicos meticulosos e guardados publicamente, que era um descendente direto de Arão, da tribo de Levi. Sem essa prova documental, a porta do templo estaria fechada para você. Após o retorno do exílio na Babilônia, a preservação dessas linhagens tornou-se ainda mais crucial para restabelecer a identidade nacional e a pureza do povo de Israel. Mas acima de todas essas razões, havia uma importância teológica suprema para essa preocupação com as genealogias, a promessa messiânica. As escrituras hebraicas, de Gênesis a Malaquias, eram claras. O Messias prometido, o grande rei que viria para redimir Israel e o mundo, teria que ser um descendente direto do rei Davi. Era uma exigência divina, uma profecia fundamental. Sem a genealogia correta, que o ligasse inequivocamente à casa real de Davi, as reivindicações de qualquer pessoa ao messianato seriam imediatamente descartadas como ilegítimas e até mesmo fraudulentas. Portanto, quando Mateus e Lucas abrem seus evangelhos com essas longas listas de nomes, eles não estão simplesmente preenchendo espaço ou cumprindo uma formalidade.
Eles estão fazendo a primeira e mais importante afirmação sobre Jesus para seus leitores. Estão apresentando as credenciais do rei. Eles estão declarando ousadamente para um mundo cético que Jesus de Nazaré possuía, de fato, a certidão de nascimento, a linhagem real e o direito legal para ser o Messias de Israel. O propósito deles não era apenas histórico, era apologético. Eles estavam construindo a fundação de toda a fé cristã, e entender isso é a primeira chave para decifrar por que eles construíram essa fundação de maneiras tão brilhantemente diferentes. O Evangelho de Mateus abre sem rodeios, com uma declaração que é um verdadeiro trovão teológico para qualquer leitor judeu do primeiro século. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em apenas uma frase, Mateus apresenta as duas credenciais mais importantes do Messias. Ao chamá-lo de filho de Abraão, ele o conecta à aliança original de Deus com o povo de Israel. E ao chamá-lo de filho de Davi, ele reivindica para Jesus o trono, o direito de governar. Esta não é uma mera lista, é a certidão de nascimento de um rei. A estrutura de Mateus é a de uma linhagem descendente. Ele começa com o grande patriarca, Abraão, e avança no tempo, geração por geração, passando pelos reis de Judá, como um arauto anunciando a chegada da realeza, até chegar em José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. O propósito aqui é claro e direto: provar a legitimidade legal de Jesus. Para seu público predominantemente judaico, a questão principal era: Jesus tem o direito legal de ser o nosso Messias? Mateus responde com um retumbante sim, traçando uma linha ininterrupta que liga Jesus diretamente ao trono de Davi, através da linhagem real de Salomão. Para organizar sua prova, Mateus faz algo curioso. Ele divide a história de Israel em 3 atos, com 14 gerações em cada: de Abraão a Davi, de Davi ao exílio na Babilônia e do exílio a Cristo. Por que 14? Muitos estudiosos acreditam que isso era tanto uma ferramenta para ajudar na memorização, algo comum na cultura oral da época, quanto um poderoso simbolismo. No hebraico, as letras também têm valores numéricos, e o nome Davi soma exatamente 14. Ao estruturar sua genealogia em torno deste número, Mateus está, de forma codificada, gritando em cada seção: Davi, 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 reforçando a linhagem davídica de Jesus. Mas é nos detalhes que a genealogia de Mateus se torna ainda mais revolucionária. Em uma cultura que quase exclusivamente registrava linhagens através dos homens, Mateus quebra o protocolo e inclui 4 mulheres do Antigo Testamento: Tamar, Raabe, Rute e Batseba. E estas não são escolhas óbvias como Sara ou Rebeca. Todas elas tinham algo irregular em suas histórias. Por que incluí-las? Mateus está nos mostrando desde o início que o plano de Deus sempre operou através da graça, usando pessoas improváveis e até mesmo incluindo gentios em sua linhagem, preparando o caminho para um Messias que viria para salvar a todos, não apenas os justos. Finalmente, ao chegar a José, Mateus é extremamente cuidadoso com suas palavras. Ele não diz que José gerou Jesus, como fez com todos os outros. Ele diz que José era o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Com esta frase precisa, ele protege a doutrina do nascimento virginal, ao mesmo tempo que estabelece José como o pai legal de Jesus. Para a lei judaica, isso era tudo o que importava. Através de José, Jesus herdou legalmente o direito de primogenitura e a reivindicação ao trono de Davi. A genealogia de Mateus é, portanto, um documento legal, uma proclamação real, projetada para deixar claro para Israel que seu rei, o leão da tribo de Judá, havia finalmente chegado. Se a genealogia de Mateus é um decreto real, proclamado desde a primeira página, a de Lucas é uma revelação solene, estrategicamente posicionada.
Lucas não começa seu evangelho com uma lista de nomes. Em vez disso, ele a insere logo após o batismo de Jesus. É neste ponto, quando Jesus está prestes a iniciar seu ministério público, que Lucas apresenta suas credenciais não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. A primeira e mais óbvia diferença é a direção. A lista de Lucas é ascendente. Ela começa com Jesus e viaja para trás no tempo. Mas a grande revelação não está apenas na direção, e sim no destino final dessa viagem ao passado. Enquanto Mateus parou em Abraão, o pai da nação judaica, a genealogia de Lucas continua muito além. Ela passa por Noé, por Sete e só termina no primeiro homem, Adão, filho de Deus. Esta escolha é a chave para decifrar todo o propósito de Lucas. Lucas, um médico gentil, estava escrevendo para uma audiência predominantemente não judaica. Seu objetivo não era apenas provar que Jesus era o Messias de Israel, mas que ele era o Salvador de toda a humanidade. Ao traçar a linhagem de Jesus até Adão, o pai de todas as nações, Lucas quebra as barreiras étnicas e apresenta um Salvador universal. Ele está dizendo que a história de Jesus não é apenas uma história judaica, é a história da humanidade. Jesus é o novo Adão, o representante de toda a raça humana. É aqui que o mistério das duas listas se aprofunda. De Abraão até Davi, as listas são consistentes. O ponto de divergência ocorre após o rei Davi. Enquanto Mateus traça a linhagem real através do rei Salomão, Lucas segue um caminho diferente, traçando a linhagem através de outro filho de Davi, Natã. A partir daí, as duas listas seguem dois ramos completamente diferentes da árvore genealógica da família de Davi até chegarem a José. Lucas também inclui uma pista sutil ao dizer que Jesus era filho, como se cuidava de José, reconhecendo o nascimento virginal e abrindo a porta para a solução do enigma. A genealogia de Lucas é uma declaração universal, apresentando Jesus como o Filho do Homem e o Filho de Deus, para onde toda a história humana sempre apontou. Chegamos ao coração do nosso mistério. Temos duas listas de nomes, dois ramos diferentes da árvore de Davi, ambos terminando em José. Como isso é possível? A resposta, segundo a maioria dos estudiosos, é que os dois evangelistas não estão registrando a mesma linhagem. Eles estão apresentando duas perspectivas diferentes e complementares. Mateus registra a linhagem real e legal através de José, enquanto Lucas registra a linhagem de sangue, a biológica, através de Maria. Lembre-se do objetivo de Mateus: provar que Jesus era o rei messiânico, o herdeiro legal do trono de Davi. Na cultura judaica, os direitos de herança, e especialmente os direitos reais, eram transmitidos pela linhagem paterna. Portanto, Mateus traça a árvore genealógica do pai legal de Jesus, José, passando pela linhagem dos reis. Esta é a linhagem do trono. Agora, vamos para Lucas. Seu objetivo era mostrar Jesus como o Salvador da humanidade e o cumprimento físico da promessa. Para isso, ele precisava traçar a linhagem de sangue, que devido ao nascimento virginal, só poderia vir através de Maria. A chave está no nome do pai de José em sua lista, Eli. Uma tradição antiga, registrada no Talmud judaico, refere-se a Maria como a filha de Eli. Isso indica que Eli era, na verdade, pai de Maria e sogro de José. Na prática genealógica judaica, era comum que um genro fosse listado como filho de seu sogro para dar continuidade à linhagem familiar. Portanto, quando Lucas diz José, filho de Eli, ele está, na verdade, registrando a linhagem de José por casamento, que é a linhagem de sangue de Maria. Então, o mistério se resolve. Ambas as genealogias são verdadeiras. A de Mateus é a de Jacó, o pai biológico de José, traçando a linhagem real e legal. A de Lucas é a de Eli, o pai de Maria, traçando a linhagem de sangue, legalmente atribuída a José.
Longe de ser uma contradição, as duas listas são um testemunho duplo e poderoso. Através de Mateus, Jesus tem o direito legal de ser o rei dos judeus. Através de Lucas, ele tem o direito biológico de ser o descendente de Davi e o parente de toda a humanidade. Uma vez que entendemos as duas perspectivas, o que antes parecia ser uma contradição gritante se transforma em uma harmonia brilhante. As diferenças nas genealogias de Mateus e Lucas não são um erro a ser justificado, mas uma obra de arte teológica a ser admirada, revelando a profundidade da identidade de Cristo. Mateus, escrevendo primariamente para a mente judaica, nos deu a genealogia do rei. Ele provou que Jesus era o leão da tribo de Judá, o herdeiro legal do trono de Davi. Sua lista é um documento real. Lucas, por outro lado, com seu coração voltado para o mundo gentio, nos deu a genealogia do Salvador da humanidade. Ele pintou um retrato diferente, mostrando que a linhagem de Jesus se estendia até o pai de todos nós, Adão. Sua lista é um abraço universal. É como se dois artistas tivessem sido comissionados para pintar o mesmo rei. Mateus focou em sua coroa e seu cetro. Lucas focou em seu rosto compassivo e em suas mãos estendidas para toda a criação. Essa dupla abordagem é um testemunho da sabedoria divina que inspirou as Escrituras. O Espírito Santo guiou cada autor a enfatizar a faceta de Cristo que seu público mais precisava compreender. Assim, as duas listas, longe de enfraquecerem a credibilidade da Bíblia, a fortalecem imensamente. Elas nos apresentam um Salvador que é, ao mesmo tempo, o Messias judeu prometido e o Redentor de toda a humanidade. Assim, o mistério das duas listas se desvenda não como um erro a ser temido, mas como uma revelação a ser celebrada. As genealogias de Jesus em Mateus e Lucas são, em sua essência, uma grande e divina história de conexão. Elas nos mostram um Salvador perfeitamente conectado em duas direções cruciais. Por um lado, ele está conectado a Davi e Abraão, cumprindo as promessas sagradas feitas a Israel. Por outro, ele está conectado a Adão, estendendo sua linhagem a cada um de nós em nossa humanidade compartilhada. Uma genealogia prova seu direito de ser o rei prometido. A outra, sua capacidade de ser nosso perfeito Redentor. Que este estudo nos sirva de incentivo para não passarmos apressadamente por passagens difíceis ou por longas listas de nomes nas Escrituras. Muitas vezes é nesses detalhes, nas entrelinhas que exigem nossa atenção, que encontramos as provas mais ricas da sabedoria e do cuidado de Deus. É a prova final de que na Bíblia cada detalhe conta e cada nome, por menor que pareça, aponta para a pessoa central de toda a história, Jesus Cristo. O que este estudo sobre as genealogias de Jesus revelou a você? A complexidade e o cuidado de Deus nos detalhes da Escritura também te fascinam? Nós adoraríamos ler sua opinião nos comentários. Se este vídeo esclareceu suas dúvidas e fortaleceu sua fé, demonstre seu apoio curtindo e compartilhando com outras pessoas que possam ter a mesma pergunta. E para não perder nenhuma de nossas investigações nos detalhes da Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado por sua companhia e fique na paz.